fala. Essa é uma queixa de muitos pais. O atraso na linguagem pode acontecer por vários motivos. Conversamos com a doutora Adriana Colombani, nossa fonoaudióloga, e falamos sobre o assunto. Adriana, seja bem-vinda. Muito obrigada, Juliane, pela oportunidade. Começa explicando pra gente, existe uma idade certa para a criança começar a falar? Então, com uns 3 meses de vida, a criança começa a falar algumas palavras, como a, ou, alguns sons. Com 6 meses, entre 6 meses e 9 meses, a criança começa a apresentar algumas palavras isoladas, como papá, mamã. Com 1 ano, a criança já vai ter um repertório aí de 50 palavras, mais ou menos, e com uns 3 anos chega até 200 palavras. Entendi, mas não existe uma idade certa. É nessa cronologia aí, nesse tempo. Sim. Se a criança chegar a 1 aninho e ainda não falar, os pais precisam se preocupar? Sim, eu sugiro que procure o pediatra, comunique a ele, explique o que está ocorrendo e sugira que encaminhe para a fonoaudióloga para haver uma avaliação mais detalhada da criança, para tirar as preocupações possíveis. Bacana, então já fica o alerta aí, com 1 aninho, se a criança ainda não conseguir falar alguma coisa, nem que sejam pequenas palavras, isso como você falou, papá, mamãe, e aí já fica o alerta para buscar um profissional. Sim, seria interessante. Adriana, fala pra gente o que é que pode ocasionar o atraso na fala da criança. São vários os fatores. Dentre eles, a criança que é pouco estimulada pelos pais, a criança que fica às vezes brincando sozinha, ou e hoje em dia, então, os pais têm esse costume, de entregar o brinquedo na mão da criança, deixar a criança ali brincando, no computador, no telefone. No tablet, Então, nós da fonoaudiologia sempre sugerimos que as crianças consigam, brincar de uma forma onde o adulto participe, faça uma interação, conte histórias, estimule essa comunicação da melhor forma possível, olhando para a criança, falando palavras de forma pausada, tendo uma boa escuta por parte do adulto, de quem quer que brinque com essa criança. Então, esses fatores são muito importantes para estimular esse processo de aquisição de linguagem. Estimular esse diálogo, construir o diálogo e não só receber a informação, Até porque nós somos seres sociáveis, E precisamos, na verdade, estar com o outro, Isso que estamos fazendo é uma comunicação, Se a criança não tem essa possibilidade, isso não é um diálogo, isso é um monólogo, Então, a gente precisa estimular isso. Os fatores aí são vários, desde essa construção do pai aí, as brincadeiras, várias coisas podem interferir nesse aprendizado. Tá? Levar no parquinho, brincar de bola, pintar, brincar de massinha. Brincadeiras que são básicas, e não precisamos de coisas muito tecnológicas, coisas básicas, a relação humana, a linguagem se constrói na relação humana. Bacana. Adriana, fala pra gente como é que a rotina influencia no processo de aprendizado da linguagem da criança. A rotina ela é muito importante. Em que sentido? Todo mundo externo ele tem que se organizar para o mundo interno da criança. O que isso quer dizer? Quando fazemos uma brincadeira com a criança, precisa ter uma organização e não jogar todos os brinquedos. Que em geral as pessoas acabam deixando a criança brincar com tudo e não tem uma organização. E não explica, não fala esse brinquedo para isso, e aí só joga a criança e deixa ali a criança construir a brincadeira dela. Então o adulto ele tem um papel importantíssimo para a organização, para estabelecer a rotina do dormir, do comer, do ver televisão, do brincar. Isso é muito importante para a construção da linguagem.
Então, quando vamos comer, tem que ter uma organização. Quando vamos brincar, tem que ter uma organização. Começou a brincar, não quer mais, guarda e vai para o próximo brinquedo. E dando a oportunidade para a criança se expressar nessa intenção de comunicação. E entender, começar a vivenciar aquela rotina, né? Porque para a criança não é uma rotina ainda, os pais já estão habituados, mas a criança tem que começar a entender, né? Toda aquela logística, e aí eu acho que faz todo um papel diferenciado na hora de aprender, né? A falar e se comunicar, né? Sim, até para adquirir os conceitos, né? Nomear um objeto, nomear uma pessoa, nomear um animal, né? Os desejos. Então ele também precisa se organizar nesta fala, neste discurso. Adriana, existe alguns exercícios, alguma técnica para a gente estimular a criança a falar, estimular a criança nesse processo, né, da fala? Tem alguns exemplos que eu costumo dar quando a criança vem pedir água. Então ela aponta, né? E às vezes o pai, né, no querer ajudar a criança, já entende e acaba dando o que ela quer. Às vezes a água. Apontou, aí o pai já entende. Já, resumidamente, né, bem rápido, a família vai e dá, sem dar a oportunidade da criança expressar a sua intenção, né? E a criança se acomoda, para ela tá fácil, né? Se eu num simples gesto sou entendida, bastou a minha comunicação. Agora, se os pais, né, com as crianças de 1 ano, ou de 9 meses até 5 anos, né, que é o prazo esperado, né, para aquisição, a gente nessa tentativa dá oportunidade para a criança ter a intenção, né, de tentar a aba, aga, e aí sim eu dar o sentido. E aí você estimula, né? Sim. Quando a criança aponta, então quando a criança fala de uma maneira errada, você pega talvez dizer a palavra certa. Sempre. O que nós sugerimos é não reforçar o falar errado. A criança falou aga, nós vamos dizer para ela, você quer água, né? Bem articulado, olhando para a criança, tentar ficar no mesmo nível da altura da criança, e dando esse sentido. E aí deixar a criança 1, 2 vezes tentar e na terceira dizer para a criança, você quer água? Você quer água no copo, azul, amarelo, na canequinha. Vai construindo, né, uma série de palavras e de outros conceitos, né, que ela vai adquirindo, né? Então essa seria a minha sugestão. Adriana, obrigada pela participação, viu? Muito obrigada a você, Juliane, pela oportunidade, e a Fonoaudiologia agradece pelo espaço. É isso, até a próxima. Até. Quer saber mais sobre gravidez, alimentação, exercício físico e saúde mental? Ative as notificações clicando no sininho aqui, ó. Tchau!